Já estamos de volta com Hora Geral na manhã desta quinta-feira e agora é hora de esporte. Vamos saber as novidades das principais modalidades aqui no Hora Geral. Para atletas de Praia Grande participam da segunda etapa da fase nacional do circuito paralímpico que acontece em São Paulo. Os times de natação e atletismo representam a cidade na competição. Mais de 500 atletas de todo o país competem. O torneio é regido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Olha, e muitas vezes são esses atletas que acabam surpreendendo nas suas modalidades. Uma boa sorte para eles. Bom, aqui do meu lado, o terapeuta Paulo Amorim. Tudo bem, Paulo? Prazer em recebê-lo aqui no Hora Geral. Muito obrigado, é um prazer, uma honra também. Eu cansaço me deu acordar às 5 da madruga. A gente fala 5 da manhã porque você é uma pessoa que gosta sempre de chegar em tempo, se preparar. Isso. Você é muito regrado, né? Eu também acordo, trabalho muito, né? No consultório, na clínica. Eu costumo dormir 1 hora da madrugada para acordar às 5, só por amizade. Exatamente. Pela essa amizade que nós temos. Paulo, você é terapeuta. Muitos dos nossos telespectadores, quando passam ali na Ana Costa, na Vila Matias, vem ali aquela... É uma onça, não é? A onça, uma onça enorme. Aí vê ali, a fera contra a dor. Inclusive, das muitas vezes que eu tive a oportunidade de visitá-lo, né? Você tem uma bela de uma família, todos muito receptivos e agradáveis. Você falou que um dos seus pacientes foi o ex-presidente Lula, verdade? Isso foi em 70... Eu tive uma ligação muito grande com pessoas da política. Eu tinha uma formação política, desde Leonel Brizola, essa coisa toda. E quando ele assumiu, alguém me informou que ele ia fazer uma cirurgia. Eu falei, bom, o problema é do homem. Sim. Mas, Paulo, tu é meu amigo? Então eu fiz um relato, mandei para a esposa, né, dele, e ela fez um contato com a minha esposa. Eu informei que se fizer a cirurgia, que ele ia fazer a cirurgia, que não ia resolver. Não resolveria pelo seguinte, porque a bursite ia fazer a cirurgia na bursite, mas acontece que nada ia resolver. Então eu informei os métodos pelo qual tinha que se fazer o tratamento, né? E aceitou tudo aquilo que eu informei. A única coisa que eu não pude ficar em Brasília, nem iria para fazer esse tratamento, porque tenho um compromisso em Santos, mas foi a pessoa de São Paulo, um chinês, né? E procedeu o que tinha que se fazer dentro daquilo que eu informei. Eu tenho os documentos, ele me agradecendo, né? Pelo que foi feito e que seguiria as minhas instruções. E realmente, até hoje, o ex-presidente não sofre de bursite. Né? Graças a Deus. Agora, Paulo, você como terapeuta, fisioterapeuta, tem aqui um currículo muito extenso do meu amigo Paulo Amorim. Ele é quiropata, técnico em fisioterapia, formado em drenagem linfática, é membro efetivo do Conselho de Integração Parlamentar Nacional e também do Conselho Empresarial Nacional, é dono do Instituto Terapêutico Paulo Amorim, que fica aqui na Ana Costa. Enfim, além da formação militar, nós sabemos que nos dias de hoje existem nós reclamamos de muitas dores, né? Dor nas costas, dor na coluna. O que significa? Será que com todo esse avanço tecnológico que existe também na medicina, na ciência, nós precisamos cada vez mais estar procurando um fisioterapeuta ou um terapeuta para tentar minimizar essas dores diárias que nós reclamamos? Douglas, quando eu me formei em fisioterapia, eu não trabalho com fisioterapia. Quando eu me formei em fisioterapia, não existia as faculdades de fisioterapia. Eu me formei num centro médico, Centro de Estudo, Pesquisa e Medicina Física do Rio de Janeiro, em que na época a fisioterapia estudava-se em livros espanhóis. Porque a Espanha é o berço da fisioterapia. Me formei em 1975, comecei a estudar em 72, e anos depois, em convivência com mais de 7 anos com o chinês, sim, eu realmente me dediquei e aprendi o que é quiropraxia. Então, de 75 para frente, nunca mais mexi com fisioterapia. Porque no tempo que eu fiz fisioterapia, não existia faculdade.
Eram os técnicos em fisioterapia. A escala nos hospitais era o quê? Era o ortopedista e o chefe do setor de fisioterapia. Não existia faculdade de fisioterapia. Só que nós não estudávamos, então, nos centros médicos. Agora, além, você falou da hernia de disco, Paulo, e também tem a gente não se ouve falar mais. Ainda existem muitas pessoas que reclamam do bico de papagaio? O bico de papagaio é tipo uma hérnia que não foi tratada. O que acontece? A vértebra deslocou, comprimiu o disco, esse disco está achatado, é como se estivesse ressecado. É como se fosse uma artrose, a aproximação dos dois ossos, das duas vértebras. Vamos falar de uma maneira. O que acontece? Existia essa hérnia de disco, ela não é tratada, a pessoa fica se enganando com medicamentos, porque é um erro fazer o uso de medicamentos sem orientação médica. Esse disco que foi achatado é como se fosse ressecado. Essa ponta, essa hérnia vai ficar ali. O que acontece? O corpo, numa defesa natural, vai começar a jogar tipo um fluido sinovial sobre essa vértebra, na defesa, e só que aquele fluido ele vai ressecar e vai calcificar. O que se chama bico de papagaio? Porque aquela ponta daquele disco que inflamou e que ressecou, virou uma calcificação. A lei da gravidade não faz descer? Faz. Por isso se diz o nome, o bico de papagaio. E é uma hérnia que não foi tratada. A quiropraxia também cuida dessa? Também, porque vai haver a descompressão. Se tem hérnia de disco porque a vértebra está fora do lugar, só tem uma solução. Colocar a vértebra no lugar. No meu método de trabalho, como é que eu resolvo? Eu tenho o único método que disse, no Brasil eu sou o único. Que eu trato de uma maneira, por quê? Não se toma remédio, não se toma medicamento. Se a pessoa está fazendo tratamento com o médico à base do remédio, e vem a mim, eu digo, termina o seu tratamento com o médico, cumpra-se o que o médico pediu. O médico mandou tomar remédio durante 10 dias, toma remédio durante 10 dias. Quando terminar, volta e vamos tratar sem o medicamento para saber o que está funcionando. Então, o único método no Brasil é o meu que eu faço do tratamento sem nenhum tipo de ingestão de remédio. Através do quê? Da inversão térmica. Eu vou colocar a vértebra da pessoa no lugar, com tratamento à base de inversão térmica e medicamento de uso tópico. Então, eu vou tratar, vou alinhar a coluna da pessoa, vou fazer o tratamento. Se eu alinho a coluna, a vértebra sobe, o disco está achatado, muitas vezes, o exame está demonstrando o quê? Um desgaste do disco. Uma artrose, mas não existe, porque quando você levantou a coluna, a vértebra, e fez o tratamento do disco, vai se restabelecer o disco, ele vai voltar para o espaço natural dele e acabou a hérnia de disco. Agora, Paulo, existe também, nós temos aqui uma população muito grande de idosos e muitos acabam com a alta idade tendo artrite, artrose. E o que eu ouço é que a artrose, por exemplo, ela não tem cura, a pessoa tem que só passar através de uma cirurgia. A quiropraxia também dá aí uma sobrevida, dá um alívio, dá uma cura para quem tem problema de artrose, por exemplo? Depende de onde é essa artrose. Se a artrose é na cabeça do fêmur ou na cabeça do húmero, gastou. A artrose é assim, o desgaste das cartilagens entre uma cabeça de osso e a outra. Isso é um desgaste por causa da idade. Nós temos no corpo, nós temos uma média de 120 bolsas sinoviais, chama-se as bursas. Qual a função dessas bursas? O corpo recolhe o fluido sinovial e este fluido faz o quê? A função dele é lubrificar as articulações. Aonde nós temos movimento, qualquer movimento, existe uma bolsinha sinovial. As 4 maiores estão para o fêmur e a cabeça dos húmeros. Se essas bolsas sinoviais, com o tempo, olha a velhice, se elas secam e não tem mais o quê? A lubrificação. Porque nós só temos o quê? Os discos na coluna vertebral em 24 vértebras. E nos joelhos, que são os meniscos. Fora isso, as cartilagens já estão grudadas nas cabeças dos ossos. O fluido sinovial, a função dele é lubrificar para o quê? Que a cartilagem não gaste. Se falta o fluido sinovial com a idade, e essas cartilagens começam a trabalhar seca, vai gastar a cartilagem e vai tocar o osso com osso. Isso chama-se artrose.
Agora, se essa artrose é na coluna cervical ou na coluna vertebral, o que a quiropraxia vai resolver é suspender, deslocar, aliviar o toque dos ossos das vértebras para aliviar a dor. Agora, se é na cabeça do fêmur, na cabeça do úmero... Só com cirurgia? Pô, cirurgia, isso aí o médico que vai resolver. Mas existem os tratamentos, né? O tipo de tratamento que se faz através de inversões térmicas vai ajudar essas articulações. Agora, seria o que? As fisioterapias? As fisioterapias, desde que não se faça com exercício, com uma parte de um osso desgastado, como é que vai exercitar? Não tem como. Pelo contrário, vai desgastar mais. A pessoa vai fazer ginástica, vai passar a andar, vai tomar sol, porque isso as pessoas não fazem antes. Por que vai gerar o processo que você falou da artrite? A artrite é um processo inflamatório, que ele vai dar nas articulações. Então, essas cartilagens que nós temos nos joelhos, que nós temos nas mãos, nos dedos. Se existe a inflamação, que chama-se artrite, porque tudo que fala em it, dentro do sistema das articulações, falou em it, estamos falando em inflamação. Tudo se recupera. Quando vamos falar em ose, aí é justamente o processo das artroses, que são os processos degenerativos. Fala em it, está se falando em inflamação. No caso it, existe o que? O tratamento. Se a pessoa busca o tratamento diretamente com o médico vai dar o quê? O tratamento correto. Agora começa a se enganar com medicamentos, vai à farmácia comprar isso, comprar aquilo, quando vê, perdeu-se a cartilagem, quando vai recorrer à medicina já não tem mais a cartilagem, chegou para a artrose e acabou. Nós estamos conversando com o terapeuta Paulo Amorim aqui no Hora Geral. Paulo, eu tenho que chamar um rápido intervalo comercial. Tem algumas perguntas no 3041-6777, mas essa primeira explicação do Paulo Amorim já deu para ilustrar e tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. As perguntas depois do intervalo. Eu volto já.